Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Confesso aos irmãos que ainda estou impactado com o encontro dos jovens ontem. Esse foi o primeiro que eu participei e, permitindo o Senhor, irei participar de todos os outros que eu tiver a oportunidade. Confesso aos irmãos que ontem foi um dia marcante, estando ali em Magaratiba com aqueles jovens. Marcou a minha vida espiritual. Quero louvar a Deus pela vida do irmão João, irmã Lúcia, irmã Neuza, irmão Marcos Giovanni, irmã Liliane, irmã Francisca, que têm se desdobrado para dar ensino a esses jovens. Não é fácil, né, irmãos? Eu vi ele ontem que eles não param, né, são ligados em 220. Isaac tomou um tombinho, aí caiu, levantou, esfregou o joelho e continuou. Mas foi bênção, né? Foi muito bom ele ontem, irmãos. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3. 1 João, capítulo 3. Nós vamos ler dos versículos 1 a 10. É a primeira carta de João, tá, irmãos? Não confundam com o Evangelho de João. Talvez para ficar mais fácil, de repente você vai lá em Apocalipse e volta, né? Apocalipse, Judas, 3 de João, 2 de João, primeira carta do apóstolo João. Antes de nós lermos, irmãos, eu queria iniciar essa exposição informando para os irmãos que essa carta de João é uma carta marcante e urgente, tanto para a igreja daquela época, já que essa carta foi escrita aproximadamente 90, 95 depois de Cristo, ou seja, essa carta foi uma carta muito marcante para a igreja do primeiro século e continua sendo uma carta muito marcante para a igreja nos dias de hoje. Os tempos mudaram, né? Mas o homem é o mesmo. Os problemas podem ter aspectos diferentes, mas a essência são os mesmos. Mas a essência é a mesma. Por isso que nós precisamos do imenso amor de Deus, conforme foi o título que eu dei para essa mensagem. O imenso amor de Deus. Nós precisamos dele porque as coisas continuam difíceis, os problemas continuam, porém a gente tem que nos apegarmos cada vez mais ao nosso Senhor para que possamos vencer cada uma dessas dificuldades. O Evangelho de João foi escrito para que as pessoas crescem que Jesus é o Cristo, o Evangelho, o Filho de Deus, para que crendo pudessem ter vida em seu nome. Agora, a primeira carta do apóstolo João foi escrita com o propósito de dar garantia aos que creram em Jesus acerca da certeza da nossa salvação. Então, a gente não deve ter dúvida quanto à nossa salvação. Eu lembro que no domingo de batismo, eu estava conversando, mais 3 pessoas, e tinha um jovem ali que ele falou que ele não estava ainda decidido em se batizar, porque ele queria, ele tinha medo de perder a salvação. E graças a Deus, graças ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, depois de tudo que Ele fez por nós na cruz, a gente nunca perde a nossa salvação. E a gente aprende isso lá na classe de batismo, né? A gente nunca perde a nossa salvação. Amém, irmãos? Então, João vai escrever essa carta para tirar qualquer dúvida a respeito da salvação no Filho de Deus. Pegando um gancho aqui até mesmo da EBD, da semana passada, que a irmã Débora deu, né? E ela enfatizou bastante isso, né? Uma vez salvo, sempre salvo. Uma vez salvo, sempre salvo. O verdadeiro crente não pode ter essa dúvida no seu coração. Eu e você não podemos ter essa dúvida em nossos corações. Haja o que houver, irmãos. Façamos o que for de errado, porque nós vamos errar, nós vamos vacilar, mas jamais perderemos a nossa salvação. E o apóstolo João vai escrever 3 provas que identificam o indivíduo verdadeiramente salvo. A primeira prova é doutrinária, ou seja, a fé que nós temos em Cristo. Ninguém pode se considerar cristão
negando a encarnação de Cristo. Ninguém. Ninguém pode ser salvo negando a doutrina da natureza divino-humana de Jesus. Jesus Cristo não é meio Deus e meio homem. Ele é Deus, homem. Ele é Deus, homem. A segunda prova que evidencia um verdadeiro cristão é a prova social, ou seja, o amor. Quem não ama não é nascido de Deus. Quem não ama permanece nas trevas. Quem não ama permanece na morte. Quem não ama jamais viu a Deus, porque Deus é amor. Não podemos separar a nossa relação com Deus da nossa relação com os irmãos. Nós não podemos crer que Deus nos ama, por isso que Ele enviou seu Filho unigênito para morrer pelo meu e pelo teu pecado, e não tenhamos comunhão, não tenhamos amor com nossos irmãos. Da mesma forma que a gente crê, que a gente tem a certeza que Deus nos ama, nós temos que amar nosso próximo. Nós temos que amar o nosso irmão. Quem não ama seu irmão a quem vê, jamais pode amar a Deus que não vê. Quem não ama seu irmão a quem vê, jamais pode amar a Deus que não vê. Isso é uma certeza, né, irmãos? A prova do amor é o serviço. Demonstramos nosso amor não só com palavras, mas com ações concretas de ajuda aos necessitados. E o amor ao próximo. O amor é a apologética final, a evidência autêntica de que pertencemos e somos os discípulos de Jesus Cristo. E a terceira prova que evidencia o verdadeiro cristão é a prova moral, ou seja, a obediência. Aqueles que creem em Cristo e amam a Cristo devem andar como Ele andou. O que cremos precisa estar de acordo com o que fazemos. Não adianta eu crer que Jesus é meu Salvador, que Deus me ama, se eu não faço aquilo que Ele manda, se eu não tenho obediência a Ele. Não pode existir um abismo entre a teologia e a ética, entre a fé e as obras, entre o que falamos e o que fazemos. Aquele famoso ditado, né? Faço o que eu faço, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Não. Tem que ser faço o que eu mando, o que eu peço, né? E faz também o que eu faço. Nós devemos ser exemplos, não com palavras, mas com prática. Amém, irmãos? Vamos ler a passagem, irmãos? 1 João, capítulo 3, nos diz assim: Veio de que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. O apóstolo enfatiza, né? Ele reforça, ele fala por 2 vezes aqui que somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. 3ª vez. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Olha que bênção. Porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Versículo 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido
de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Mais um clique, por favor, João Renato. Quase que eu chamei de João Marcos, mas ele é o João Renato. A grande ideia, irmãos, para essa passagem eu chamei o seguinte: Deus é o nosso Pai e Ele também é santo. Por isso devemos obedecê-lo. Por isso devemos ser como Ele é. E em obediência devemos cumprir seus mandamentos e não pecar habitualmente. Eu confesso aos irmãos que eu fico muito na dúvida se eu colocaria esse final aí, e não pecar habitualmente. Como o texto fala muito de pecado, a gente vai entender melhor esse pecar habitualmente. Eu achei interessante nós colocar esse final. Tá? Deus é nosso Pai, Ele também é santo, por isso devemos ser santo como Ele é. E em obediência a Ele, claro, né, devemos cumprir seus mandamentos e não pecar habitualmente. A primeira carta de João, irmãos, para muitos estudiosos, ocupa o lugar mais alto nos escritos inspirados, a ponto de John Wesley chamá-la de a parte mais profunda das Escrituras Sagradas. William MacDonald vai dizer que essa epístola é como um álbum de família. Ela descreve aqueles que são membros da família de Deus. Eu e você somos membros da família de Deus. Amém? Amém. Assim como os filhos refletem os pais, os filhos de Deus têm a sua semelhança. Nós temos a semelhança de Deus, meus irmãos. Nós temos a semelhança do nosso Criador. Quando uma pessoa se torna filho de Deus, ela recebe a vida de Deus, ou seja, ela recebe a vida eterna. João 3,16, passagem bem conhecida, vai nos dizer, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ali não fala, irmãos, que nós teremos uma vida sem aflições, sem lutas, sem vales, sem dificuldades, não. O mais importante de tudo, apesar de haver luta, dificuldade, aflição, vales, processo difícil que às vezes a gente passa até mesmo com nossos familiares, quem está do nosso lado, o mais importante é que nós temos a vitória da vida eterna. E é interessante observar, irmãos, que nessa carta não tem as características de uma carta normal, como era antigamente. O teólogo Simon Kistemaker vai dizer que essa carta é desprovida do nome do remetente e dos destinatários, de saudação e bênção, e de lugar de origem e destino. Essa é uma carta que poderia ser chamada de um tratado teológico, porque o tratado teológico tem esse objetivo. Ele é atemporal, ele serve para qualquer pessoa e a qualquer tempo. William Barclay coloca isso de uma forma bem mais clara. Ele vai dizer que a primeira carta de João se denomina uma carta, mas nem começa nem termina como tal. Não principia com destinatário, nem finaliza com saudações, como ocorre nas cartas de Paulo, por exemplo. No entanto, não se pode lê-la sem perder seu caráter intensamente pessoal. É uma carta pessoal. É uma carta como se o próprio Deus estivesse falando comigo e com você, porque foi inspirada por Ele. O apóstolo João aqui foi apenas um instrumento. Foi apenas um instrumento. Augusto Nicodemos, seguindo essa mesma linha de raciocínio, vai dizer que existem 21 cartas do cânon do Novo Testamento, e apenas a primeira carta de João, que é essa, e Hebreus não trazem o prefácio costumeiro no qual o autor se apresenta. É curioso destacar que João, ao contrário dos outros apóstolos, teve uma morte natural. Tanto que essa carta foi escrita aproximadamente 90, 95 anos depois de Cristo. Então, aqui nós temos uma ideia, né, que o apóstolo João teve uma morte natural, teve uma morte por velhice. Diferentemente de todos os outros apóstolos que foram martirizados e tiveram mortes terríveis. E aqui nós podemos observar, né, que mesmo que nós estejamos com o Senhor, mesmo que nós não pequemos habitualmente, mas a gente pode passar por dificuldades, pode passar por martírios. Não como aqueles daquela época, graças a Deus, né? Nós aqui,
Mas o martírio dos cristãos continua. Tem muitos países que praticam o martírio, como nós aprendemos bastante aqui na época de missões, né? É também interessante observarmos que a primeira carta não foi endereçada a uma única igreja, nenhuma pessoa específica, mas às igrejas do primeiro século. Então podemos dizer que trata de uma carta circular, geral, como se fosse uma carta católica. João não lida com nenhuma situação específica de uma determinada igreja. Essa é uma carta, como já falei, como uma espécie de tratado teológico, onde submete os crentes a 3 testes distintos. Olha que interessante. O teste teológico, ou seja, se acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O teste moral, que vai dizer que nós devemos viver de forma justa. E o teste social, se nós amamos uns aos outros. Dá mais um clique, João Renato, por favor. A primeira parte, eu dividi essa passagem em 3 partes. A primeira delas, o grande amor de Deus, o Pai, compreende entre os versículos 1 a 3. Vedes que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu a Ele mesmo. A motivação para uma vida de pureza começa sempre com Deus e jamais com o homem. Então, nós devemos sempre nos espelhar em quem? Em Deus, em Cristo. O grande amor de Deus precisa ser percebido. O apóstolo João chama a atenção dos crentes para olharem e avaliarem a grandeza do amor de Deus, o Pai. Trata-se de um amor eterno, imenso e sacrificial. O amor do Pai é gracioso e altruísta. É um amor explícito, ativo e íntimo. É o elo. O amor, irmão, quero que vocês prestem bastante atenção nisso. O amor é o elo que une aquele que dá e aquele que recebe. Cada um de nós somos o elo. Ou melhor, temos o elo como o amor. O elo deve nos unir, porque o elo une. O elo de uma corrente, ele une. Então, o amor é o elo que me une a você, que une você ao seu irmão. Esse tipo de amor quase sempre inclui um espanto. O teólogo Harvey Blaney vai dizer que essa exclamação genuína é de perplexidade misturada com gratidão. A gente fica perplexo, né, irmãos? Porque se a gente for parar para analisar, o amor que Deus tem por nós é um amor que a gente não consegue ter por praticamente ninguém. A ponto de dar seu filho unigênito. Não, você vai morrer porque eu amo a minha criação. Ao mesmo tempo que a gente fica perplexo, mas nós devemos ter gratidão. Sempre nós devemos ter gratidão a Deus, porque Ele nos ama com um amor incondicional. A expressão que grande amor não significa mera magnitude. Ela aponta para a peculiaridade deste amor. Chama eu e você, inimigos de Deus, de seus filhos. Olha o privilégio que nós temos. Nós que somos pessoas degeneradas e imaculadas, disto somente o amor que sofre, sustenta e sangra é capaz, a saber, aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por mim e por você. Amém, irmãos? É um amor que sofre, sustenta e sangra. Versículos 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Seremos semelhantes a quem? A Cristo. Porque havemos de vê-lo como Ele é. Irmãos, nós vamos vê-lo face a face. E assim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Então, assim como Ele é puro, eu e você devemos ser puros, não praticando o pecado habitualmente.
O grande amor de Deus foi regiamente demonstrado, ou seja, o amor de Deus pode ser visto porque foi realmente demonstrado através de Cristo morrendo na cruz por causa dos nossos pecados. João vai recordar os privilégios da vida cristã e diz que, sendo nós ainda pecadores, inimigos de Deus, filhos da ira, somos agora chamados de filhos de Deus. Olha que maravilha, irmãos. Apesar de todo o nosso erro, todo o nosso pecado, apesar de que nós éramos e quem nós somos hoje, somos considerados e chamados filhos de Deus. Amém, irmãos? Somos conhecidos no céu, mas desconhecidos na terra. Somos amados por Deus, mas odiados pelo mundo. Porque o mundo não conheceu a Deus, também não conhece os filhos dele. Por isso que a palavra de Deus vai nos falar, né, que o mundo vos odeia, porque ele não conhece a Deus. Eu achei muito interessante o teólogo Werner de Boer, o que ele diz. Ele disse que quem se fecha para a revelação de Deus, olha que interessante, quem se fecha para a revelação de Deus não consegue reconhecer os traços da filiação divina nas pessoas. Aquele que não recebeu a Cristo ainda não reconhece esses traços que nós temos, porque o traço é diferente. O nosso Pai é diferente. Ou ainda melhor, esses traços se transformam em tropeço para Ele. E aqui, irmãos, eu pude entender por que muitos amigos que eu tinha, na época do churrasco, da cerveja, das noitadas, se afastaram de mim. Uma certa vez eu convidei 5 ou 6 amigos para irem na minha casa, fizemos um churrasco lá, e só foram 2, porque eu falei que não ia ter cerveja. Ou seja, eles viram o traço de quem eu era e quem eu sou, da mesma forma que ele vê o traço de quem você era e quem você é, e se afastam. Porque eles querem aquilo que dá prazer à carne. Prazer para eles. Somos filhos de Deus primeiro por adoção. A adoção nos mostra a grandeza da graça, a glória da esperança e o motivo da nossa santificação. Quando eu cheguei nessa parte do estudo, eu tive a certeza que eu deveria trazer essa passagem aos irmãos, porque a gente começou a estudar na outra semana passada, e agora na EBD, ali o santificação profunda. Então, a santificação é uma obrigação que nós devemos ter. E ela não é uma santificação qualquer, é uma santificação profunda. Tenho absoluta certeza que foi o próprio Senhor quem colocou no coração do pastor para estar trazendo esse livro para a gente. Como temos aprendido, irmãos? Que bênção que tem sido essas aulas. A adoção nos mostra a grandeza da graça, da glória, da esperança e o motivo da nossa santificação. O único caminho para entrar numa família é pelo nascimento ou pela adoção. Cristo é o Filho unigênito. Eu e você somos filhos por adoção, porque Ele nos adotou. Amém, irmãos? Olha que interessante. A adoção era muito conhecida no Império Romano. A pessoa adotada, olha que interessante, preste atenção. A pessoa adotada perdia o direito na antiga família e ganhava os direitos de um filho na nova família. Será que você tem uma nova família? Será que eu tenho uma nova família? Amém. O filho adotado tornava-se herdeiro de todos os bens do seu novo pai. Oh, Deus. Legalmente, a antiga vida do adotado ficava totalmente cancelada. Aquela vida que eu e você tínhamos foi cancelada. Não existe mais. As dívidas todas eram canceladas. As nossas dívidas foram canceladas, irmãos. O filho adotado era considerado uma nova pessoa. Será que eu e você nos tornamos uma nova pessoa? Eu tenho a convicção de que sim. Porque eu olho para aquele André Bernardo até o dia 13 de março de 2009, eu vejo que tem muita diferença. 14 de março de 2009 para cá, tem um outro André Bernardo. Para a honra e para a glória do Senhor.
Aos olhos da lei, a pessoa adotada era literalmente filha do novo pai. Nós somos filhos do nosso novo pai. Amém? Eu tenho um novo pai, você tem um novo pai, irmãos. Por mais que teu pai te ame, teu pai te venere, entre aspas, ele lá em cima te ama muito mais. Ele lá em cima nos ama muito mais. O grande amor de Deus pode ser visto no fato de Deus ter nos adotado como filhos. Agora somos membros da sua família. Somos seus herdeiros e cordeiros com Cristo, nosso irmão primogênito. Quando eu li isso aqui, irmãos, eu fiquei assim, boquiaberto. Eu falei, caramba, eu tenho um irmão mais velho. Eu tenho um irmão que existe desde a eternidade. Um irmão que eu nem pensava em existir, lógico, em termos humanos, mas através dele, através do nosso Senhor, que nos preparou, que nos criou desde a eternidade também. Nós temos um irmão, nosso irmão primogênito, chamado Jesus Cristo. É importante destacar que Paulo, ele vai empregar o termo filhos no sentido legal, usando a analogia ao invés da geração. Mas aqui João emprega o termo filhos, que em grego quer dizer, que em grego é tékina, para acentuar o novo nascimento. E esse é o relacionamento mais íntimo. O Senhor quer que sejamos mais íntimos dele. E uma das formas de nós nos tornarmos mais íntimos dele é não cometendo o pecado habitual. Uma forma de nós nos tornarmos mais íntimos dele é nós praticarmos a nossa santificação a cada dia, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo. Também somos filhos de Deus de 3 formas distintas. Somos filhos de Deus por criação, por adoção e por geração. Deus nos criou, amém? Deus nos adotou, amém? E Deus nos gerou de novo. Nós nascemos de novo, irmãos. A gente fala muito disso lá na classe de batismo. A gente nasceu de novo, a gente precisa nascer de novo. A gente precisa se tornar uma nova pessoa, um novo ser humano. Porque nós estamos em Cristo. Nascemos de cima, do alto, do céu. Nascemos do novo, da água e do Espírito, como nos diz lá o Evangelho de João 3:3 e 3:5. Devemos nos apropriar dessa filiação. Devemos viver como filhos de Deus, como filhos do Deus dos deuses. Nós somos filhos do Rei dos reis, do Senhor dos senhores. Aleluia. A expressão filhos de Deus pode ser traduzida por crianças nascidas de Deus. Olha que bênção nós temos. Por consequência, filhos de Deus não é um mero título, mas filhos de Deus é um fato. Você não precisa ter dúvida, irmão, porque é um fato. Eu e você somos filhos de Deus. Quando Cristo se manifestar, nós o veremos como Ele é e seremos como Ele é. A visão beatífica de Cristo é resultado da glorificação, porque seremos semelhantes a Ele, o veremos como Ele é. Acho muito interessante o comentário de John Stott. Ele vai dizer que as 2 revelações de Cristo do nosso estado final serão feitas simultaneamente. Porém, a ordem dos eventos é clara. Primeiro Ele aparecerá, depois o veremos como Ele é, e finalmente nós seremos semelhantes a Ele. Olha que glória, irmãos. Olha que maravilha. Primeiro Ele vai aparecer, depois nós o veremos, depois nós seremos semelhantes a Ele. O apóstolo João não roga, nem ordena aos filhos de Deus que se purifiquem. Ele declara um fato. Aqueles que guardam a segunda vinda de Cristo, automaticamente e necessariamente se purificam, assim como Ele é puro. Essa purificação não é cerimonial, mas moral, uma vez que a palavra grega hagneia quer dizer pureza. É liberdade da mancha moral. Somos livres da mancha do pecado. Nem a mancha do pecado ficará em nós, meus irmãos. Nem a mancha do pecado ficará. Podemos dizer que nem a cicatriz do pecado restará em nossas vidas.
É muito comum, né, a gente se machucar, se cortar, e fica ali aquela cicatriz, né? Nós não teremos cicatriz nenhuma do pecado. Aleluias. Segunda parte, João Renato. Versículo 4 a 6. O grande amor de Deus, o Filho. Versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O apóstolo João diz que a essência do pecado é a ilegalidade. O pecado não é apenas uma falha negativa, mas uma injustiça ou falta da nossa retidão. A falta da nossa retidão. Mas, essencialmente, uma ativa rebelião contra a vontade de Deus e a uma violação da sua santa lei. Ou seja, quando nós erramos, quando nós pecamos, nós estamos transgredindo a lei, nós estamos indo contra a vontade de Deus, nós estamos fazendo uma rebelião contra Deus. Novamente, aqui citando o teólogo Warren Wiersbe, ele vai dizer que os pecados são frutos, mas o pecado também é a raiz. Pois qualquer que seja a atitude exterior do pecador, a sua atitude, a nossa atitude interior, sempre vai ser rebelião contra Deus. Sempre vai ser rebelião contra Deus. Todos que pecam estão fazendo uma rebelião. Augusto Nicodemos vai comentar dizendo o seguinte: o pecado é a transgressão da lei, seja ao fazer aquilo que ela proíbe, seja ao deixar de fazer aquilo que ela manda. Portanto, o crime do pecador é essencialmente a transgressão da lei de Deus, pela desobediência, descaso, desprezo ou indiferença para com ela. Todo pecado, portanto, é um pecado contra Deus. É uma rebelião contra a sua santa vontade. Versículo 5. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados do mundo, para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Nele em quem? Cristo. Para que ele se manifestou? Para tirar os pecados. Jesus tirou a maldição do pecado, mas também eliminou o domínio dele sobre a vida dos crentes. Amém? Como resultado, os cristãos podem e devem agora viver vidas que são agradáveis a Deus. Eu e você, meu irmão, minha irmã, devemos ter uma vida que agrade ao nosso Senhor Jesus Cristo. Só aquele que é justo e puro e que não existe pecado pode tirar os pecados. Somente por meio do sangue de Jesus podemos ter vitória sobre o pecado. O pecado não pode ser tirado pelo esforço humano. Não podemos salvar-nos a nós mesmos. O injusto não pode justificar-se a si mesmo. O impuro não pode purificar-se a si mesmo. Só o sangue de Cristo pode nos lavar de todo o pecado. Somente o sangue de Cristo, irmãos. Mais nada. Segundo Coríntios, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, capítulo 5, versículo 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiças de Deus. Aquele que não tinha pecado, se fez pecado por nós. Se fez pecado por mim e por você. Versículo 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. As expressões permanece nele e nascidos de Deus são equivalentes. Somente aqueles que permanecem em Deus continuam nascidos de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, eu e você devemos permanecer em Deus. Os verbos viu e conheceu estão no tempo pretérito perfeito, e em grego esse tempo se refere a ações ocorridas no passado, cujos resultados continuam até o presente momento. Por isso João disse que ninguém que peca tem visto a Deus, nem continua a vê-lo, nem tem conhecido, nem continua a conhecê-lo. Essas palavras, portanto, podem ser aplicadas ou àqueles que nunca tiveram uma fé verdadeira em Cristo,
ou aos apóstatas, que conheceram a Deus no passado, mas que não o conhecem no presente. E, infelizmente, eu e você conhecemos alguém assim. Conhecemos alguém que esteve conosco aqui cultuando, louvando aqui nesse púlpito, talvez até trazendo uma palavra aqui, mas que está afastados do caminho do Senhor. E através do amor que eu tenho, que você tem, para com Ele, assim que tivermos a oportunidade, nós devemos buscá-lo de volta. Porque é isso que Cristo quer. Por Ele ninguém se desviaria. Só que Ele também não obriga ninguém. Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus de paz. E Ele não quer ninguém obrigado, ninguém forçado. E se nós estamos aqui hoje é para aprendermos um pouco mais da palavra de Cristo. Amém? Terceira parte, irmão João Renato. Compreende-se o versículo 7 a 10. Eu titulei da seguinte forma: os filhos de Deus imitam o Deus Pai e imitam também o Deus Filho. E o versículo 7, irmãos, vai começar como filhinhos. No início aqui nós fomos chamados de filhos, e aqui agora o apóstolo vai se dirigir àqueles irmãos como filhinhos. E como eu e você cremos que a palavra de Deus é que está aqui, João foi apenas um interlocutor, é como se o próprio Deus estivesse me chamando e te chamando de filhinhos. Olha a intimidade que Ele quer ter comigo, contigo. Ei, filhinhos, eu quero salvar vocês. E é interessante, irmãos, que eu fiz, quando a gente aprende, né, com o nosso pastor, no curso de pregação expositiva, que quando a gente vai ler uma passagem, a gente tem que ler todo o livro, né? A gente não pode ficar só naquilo ali, não. Tem que ler todo o livro. E aí eu passei a perceber essa palavra filhinhos. E eu fui contando quantas vezes aparece a palavra filhinhos, sem contar filhos. Apenas na primeira carta de João. Foram 9 vezes, irmãos. 9 vezes o apóstolo vai falar a palavra filhinhos. Quem é que chama seu filho de filhinho aqui? Eu acho que talvez só a Tuane, né, que tem o seu bebezinho ali. A gente chama até de filhos, mas filhinhos é difícil. Meu filho está com 15 anos, quase o meu tamanho, eu não vou chamar ele de filhinho. Chamo ele de filhão. E aí, filhão, tudo bem? Filhona. Mas Deus é tão amoroso, Deus é tão compassivo com a gente, irmãos, que Ele chama a mim e a você de filhinhos. O Max, aquele tamanão ali, ó, o filhinho. O Adriano não está aí hoje não, né? O Adriano com 2 metros de altura, é o filhinho. Irmão Vinícius, grandão, fortão, ô filhinho, vem cá, filhinho, quero ter mais intimidade contigo. Amém, irmãos? Eu e você somos filhinhos do Senhor. A prática da justiça é a verdadeira imitação do justo. Os gnósticos queriam enganar os cristãos teológica e moralmente. No entanto, para João, o fazer é a prova do ser. Não imitamos a Deus por intermédio de ritos místicos, mas pela prática da justiça. Porque Ele é justo. Deus é justo. Cristo é justo. Por isso que eu fiz questão de colocar que nós devemos imitá-lo. Porque Ele ou eles são justos. Quem é nascido de Deus é justo mediante a obra substitutiva de Cristo e a imputação da sua justiça. Versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus. 2 pontos. Quando a gente estudava português, né, se eu não estou enganado, quando vinha após 2 pontos, vinha o quê? Uma explicação, né? Então, para isso se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Oh, irmãos, que maravilha, né? Deus não veio apenas para tirar o nosso pecado, mas para combater as obras do diabo, para combater as obras do maligno. A prática do pecado é a verdadeira identificação com o diabo. Se a prática da justiça é a imitação de Deus, então a prática do pecado é a imitação do diabo. Por isso que eu e você não devemos permanecer pecando habitualmente, irmãos. Por isso eu e você não vamos
não vamos nós pecar com prazer, com desejo no nosso coração, não. Se nós pecarmos, o que a palavra de Deus fala? Devemos orar, confessar nossos pecados a Ele, e Ele que é fiel e justo, irá nos perdoar. Amém? A prática da justiça e a prática do pecado identificam a nossa paternidade. Aqueles que são filhos de Deus praticam a justiça. Aqueles que são filhos do diabo praticam o pecado. Pecado contínuo. João 8,44. Aqui é o próprio Jesus falando, tá? Aqueles judeus que não creram nele. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, a quem e querem realizar o desejo dele. Dele quem? Do diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois nele não há verdade. A verdade só vamos achar em quem? Em Cristo Jesus. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. É isso que o diabo é, irmãos. O diabo é o pai do pecado. O pecado gera morte e o diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele é assassino e ladrão. Ele é tentador e destruidor. Olha quantos adjetivos aqui para ele, irmãos. Ele é mentiroso e enganador. Mas Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Nós somos privilegiados, irmãos, porque nós temos um Deus que nos defende, nos captura, nos chama para perto dele. O Filho de Deus veio não só para tratar os pecados, mas para destruir as obras do diabo. Jesus desbancou principados e potestades na cruz do Calvário. Ele expôs os principados e potestades ao desprezo. Ele esmagou a cabeça da serpente. Isso ele fez. Ele esmagou a cabeça da serpente. Versículo 9, irmãos. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Por isso, mais uma vez que eu coloquei lá na grande ideia, não devemos viver pecando habitualmente. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Olha que interessante. Ora, esse não pode viver pecando. Por quê? Porque nós somos nascidos de Deus. Se nós somos nascidos de Deus, não devemos pecar habitualmente. Aqui no versículo 9, pecar está no presente contínuo. E isso significa que o cristão não pode viver na prática e no hábito do pecado. O cristão não pode viver deliberada e insistentemente no pecado. O pecado não faz mais parte da nossa vida. O pecado, meu irmão, minha irmã, não deve fazer mais parte da nossa vida. Não pode de forma nenhuma. Eu achei muito interessante o comentário do teólogo Simon Kistemaker, que nessa mesma linha de pensamento vai dizer que no grego o verbo que João usa aqui expressa uma ação contínua e não uma única ocorrência. Assim, ao usar o tempo presente dos verbos grego, o apóstolo está dizendo que o crente não pode viver na prática do pecado. Não pode ter o pecado como hábito, como algo realmente prazeroso. Não, pelo contrário. Devemos nos arrepender, porque quem é nascido de Deus, irmãos, eu tenho certeza absoluta, o Espírito Santo nos incomoda quando a gente erra. O Espírito Santo nos incomoda, faz com que a gente se dobre no nosso quarto, no nosso cantinho, e que a gente reconheça, que a gente peça perdão para Ele. O pensamento que está sendo transmitido aqui não é que olha que interessante, não é que o nascido de Deus jamais cometa um ato pecaminoso. Não, mas que ele não persistirá na prática do pecado. Irmãos, quem dera se nós não vivêssemos mais na prática do pecado. Infelizmente, a gente vai praticar o pecado. Porém, não deve ser de forma habitual. Nós somos pecadores por nascença, por essência. Por isso que eu e você, às vezes, claro, não de forma
prazerosa, volto a dizer, iremos pecar. O pecado deliberado é uma conspiração contra o amor do Pai, contra o sacrifício expiatório do Filho e contra a obra regeneradora do Espírito Santo. João está falando aqui de duas razões pelas quais os filhos de Deus não devem permanecer na prática do pecado. A primeira delas, por causa da divina semente neles implantada, a semente de Deus foi implantada em nós. O princípio divino da vida verdadeira foi dado para a concepção da nova vida dentro de nós. Por isso que nós nos sentimos mal quando pecamos. Por isso que o Espírito Santo nos incomoda quando a gente peca. E assim como seu filho natural cresce com as características do Pai que o gerou, nós também, cada vez mais, crescemos na natureza espiritual do nosso Pai Celestial. Amém? Também nós devemos cada vez mais crescer na natureza espiritual do nosso Pai Celestial. João usa aqui o quadro da reprodução humana. É como se o sêmen que carrega a vida e transfere as características paternas. Portanto, os que são filhos de Deus herdam a natureza divina. E como decorrência do nascido de Deus, a saber, eu e você, não podemos viver pecando, porque nós somos nascidos de Deus. Quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado, irmãos. Quem é nascido de Deus se sente incomodado com o pecado. A divina semente é a palavra de Deus que habita dentro de nós. Fomos gerados dessa semente incorruptível, amém? Nós temos uma semente incorruptível, meu irmão. Nós temos a semente incorruptível do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a segunda razão que João vai trazer para que nós não vivamos no pecado é por causa do novo nascimento. Se nós nascemos de novo, não devemos continuar pecando. Somos nascidos de Deus e Ele é santo. Portanto, devemos carregar a imagem do nosso Pai. Não podemos viver na prática do pecado, pois essa é a marca do filho do maligno. Quem pratica o pecado está praticando a marca do diabo. Não devemos viver mais, irmãos. Versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Nem aquele que ama seu irmão. Ou seja, irmãos, os filhos de Deus e os filhos do diabo são conhecidos pelas suas obras. Qual é a obra que eu e você estamos praticando? Qual é a obra que eu e você estamos fazendo quando estamos fora daqui? Qual é a obra que eu e você estamos fazendo lá no nosso trabalho? Lá na nossa casa, no nosso quarto? Dentro do nosso carro? Às vezes dirigindo, né? Quando tomamos uma fechada. O que a gente está fazendo ou pensando naquele momento ali? Em toda a carta, João vai falar de duas categorias. Ele vai falar muito sobre luz e trevas, verdade e mentira, amor e ódio, Deus ou diabo. João não usa meio termos, não há neutralidade nessa questão, irmãos. O diabo é filho, o homem é filho de Deus, ou o homem é filho do diabo. É simples assim, irmãos. Quem pratica o pecado, filhos do diabo. Quem pratica a justiça, filhos de Deus. E se nós estamos aqui é porque nós queremos ser filhos de Deus. Nós queremos ser filhos dele. A nossa ascendência é divina ou ela é diabólica? Pensemos nisso, né? Ela deve ser sempre divina, irmãos. A minha atitude, o meu ato, o seu ato deve ser sempre divino. Amando o nosso próximo, amando nossos irmãos como a nós mesmos, propagando a palavra de Deus. Eu acho muito interessante o que Agostinho de Hipona disse uma certa vez em uma de suas cartas. Ele vai dizer o seguinte, olha que interessante, irmãos, Agostinho de Hipona. O diabo não fez homem algum, não deu luz a homem algum, não criou homem algum, mas aquele que imita o diabo, este, como se tivesse nascido dele, torna-se filho do diabo. Eu vou ler de novo.
O diabo não fez homem algum, não deu luz a homem algum, não criou homem algum. Mas aquele que imita o diabo, este, como se tivesse dele nascido, torna-se filho dele, ao imitá-lo. E não pode ter literalmente nascido dele. Ou seja, aquele que pratica o pecado não nasceu do diabo, mas faz as práticas dele. Como é que pode? Eu e você, irmão, somos nascidos de Deus, somos criação de Deus, como já li anteriormente. Nós fomos gerados por Ele, porque nós temos uma nova vida em Cristo. Por isso nós devemos agir, falar, ser como Ele deseja. E não como a gente deseja. E não como a gente deseja. Finalizando, irmãos, algumas aplicações para que saiamos daqui crentes melhores. Mais um clique, João Renato, por favor. Primeira aplicação. Deus é Pai e é santo. E como somos seus filhos, devemos demonstrar que somos nascidos dele. Devemos praticar as boas obras e nunca as obras do maligno. Ou seja, nunca devemos praticar o pecado. Jesus veio ao mundo para salvar o seu povo dos seus pecados. Ele entrou no mundo como Salvador e como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus tira os pecados carregando no seu próprio corpo. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele tira os pecados por meio da expiação que ele sofreu. Ele não fez vistas grossas ao pecado. Ele foi traspassado por nossas transgressões. Ele foi moído pelos nossos pecados. Ele se fez pecado por nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi ferido e oprimido. Mas ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, está vivo à destra de Deus. Amém? Devemos ter a certeza, irmãos, em nossos corações. Não pratiquemos mais o pecado de forma habitual. Porque ele veio e tirou o pecado. Não há mais nenhuma mancha de pecado em mim e em você. Não há nenhuma cicatriz do pecado em nós. Não há nada do pecado mais em nós. Segunda e última aplicação, irmão. Deus deu seu Filho unigênito ao nosso lugar, demonstrando seu grande amor por nós. E esse é com certeza um excelente motivo para nos mantermos na presença dele, ou em sua presença. O Warren Wiersbe vai comentar: por certo, nenhum cristão é impecável, mas Deus espera que o verdadeiro cristão não peque de modo habitual. O verbo pecar que João utiliza aqui se encontra no presente indicativo, significando uma ação constante, consistente, compulsiva. Esse é o tipo de pecado que fomos libertados. Fomos libertados do pecado habitual, com o desejo dominante das nossas vidas. Passaremos por lapsos temporários, mas a nossa conversão significou uma demarcação dramática, uma viravolta. Voltamos de uma vida que se movia para longe de Deus, para uma vida que cada vez mais se aproxima dele. Amém? Nossa paixão agora é glorificar a Deus e desfrutar dele em todas as coisas. Pode haver atos separados, ou seja, pode haver atos ainda errados que nós façamos, mas que nos alarmem e mostrem que ainda somos barro, que está sendo moldado, mas a mão do Pai constantemente nos forma a imagem de Cristo. Amém, irmãos? Eu e você somos barro. E aos pouquinhos Ele está nos moldando. Aos pouquinhos Ele está fazendo com que a gente seja mais parecido com o seu Filho. Por isso, irmãos, haja o que houver, jamais devemos nos afastar da presença dEle. Jamais, porque Ele deu o seu único Filho para morrer por mim e por você na cruz do Calvário. Amém? Quero convidá-los agora a fechar seus olhos, baixar sua cabeça para que oremos, finalizando esse culto de hoje, e para que saiamos daqui pessoas melhores. E após a minha oração,
Continue com os olhos fechados, faça a sua oração silenciosa para encerrar nosso culto de hoje. Querido amado Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai, pelo privilégio de estarmos ouvindo a Tua palavra, Deus, porque não estamos aqui, Pai, para que cresçamos, pelo contrário, Deus, que eu diminua, Deus, e que o Senhor cresça nas nossas vidas, Pai, pois nós somos barro, Deus, e nós queremos ser moldados por Ti, Pai. Nós poderíamos estar em qualquer lugar, Deus, mas nós estamos aqui, Deus, para sermos moldados segundo a Tua vontade, Deus. Por favor, Deus, não permita que continuamos na prática do pecado. Não, jamais. Por favor, Deus, não permita, Pai, que tenhamos prazer no pecado. E, por favor, que Teu Santo Espírito, Deus, nos incomode. Se estivermos fazendo algum pecado continuamente, por favor, Deus, fala no nosso coração, Pai. E, por favor, tenha misericórdia de nós, porque somos falhos. Afaste de nós tudo aquilo que não provém de Ti. Afaste de nós a intenção do maligno, Deus. Afaste de nós o diabo, Pai, para que não tenhamos prazer naquilo que Ele gosta, Deus. Ó Senhor, por favor, Pai, ouça a nossa oração, Deus. Que saiamos daqui pessoas melhores, irmãos melhores, crentes melhores, pais melhores, filhos melhores, mães melhores, irmãos melhores, Pai. Por favor, Deus, nos dê uma excelente restante de noite, uma excelente semana para a honra e para a glória do Teu nome, Deus. É assim que nós oramos humildemente, em o nome de Jesus Cristo. Amém. O culto está encerrado, irmãos.